Aí, turma, ó. Que já é outro, mas é daquele mesmo modelo, daquele mesmo jeito. Esse daqui é de 2 quartos. Eu já emassei um ali. Eu não tinha. Isso aqui é top. Esse aqui é o melhor. Aí. Eu emassei aqui embaixo tudo, ó. Uma mãozinha. Massa. Massa corrida. Agora vamos para aquele outro lá que eu tô. Depois tem essa salinha aqui. Essa paredezinha. Esse rolzinho aqui e pronto. A banquinha aí. Esse daqui é massa até meio-dia, eu consigo amassar ele. Nessa parte aqui, ó, tem que cavar aí e achar embaixo do saco de textura, achar saco de massa corrida. Quando se anda pelas ruas de Buenos Aires, ou mesmo se visita a Argentina, talvez não se imagine que este também foi um país que escravizou africanos. Afinal, onde estão os negros na Argentina? Isso é um tema para um outro. Nuestros hermanos. A nossa história de hoje começa em Buenos Aires, na capital da Argentina. Mais precisamente, na Praça Alfonso Castelau, no bairro de Montserrat. Em novembro de 2022, neste lugar foi inaugurado um monumento à memória de Maria Remédios del Valle, uma mulher negra descendente de escravizados e ficou conhecida como Madre de la Pátria, ou a Mãe da Pátria. Maria Remédios del Valle nasceu na cidade de Buenos Aires, na capital do então vice-reino do Rio da Prata, entre os anos de 1766 ou 1767. Essa data ainda não é totalmente precisa. Ela lutou durante as guerras de independência da Argentina contra os espanhóis. Maria Remédios del Valle, em 1812, persuadiu o general Manuel Belgrano a permitir sua participação no cuidado dos feridos em combate durante as guerras de independência, apesar das restrições às mulheres no exército. E também após perder sua família, ela se tornou crucial no Exército do Norte, sendo chamada de Mãe da Pátria pelos próprios soldados e eventualmente nomeada capitã por Belgrano. E ela participou em várias batalhas até o ano de 1813, quando foi capturada e cruelmente chicoteada e torturada após ajudar prisioneiros a escapar da prisão. Após o fim da guerra, Maria del Valle retorna a Buenos Aires. Sem apoio e já idosa, bastante avançada, ela acabou mendigando nas ruas de Buenos Aires. Ela morreu em 1847 e foi apagada pela historiografia oficial, até sua história ser novamente resgatada 150 anos depois por historiadores. Mas a história de Maria Remédios del Valle é uma evidência de algo que muitas vezes o senso comum tenta negar: a participação da Argentina no tráfico transatlântico de escravizados africanos e a presença de africanos na formação da sociedade argentina. Sim, a Argentina participou ativamente do tráfico de africanos para serem escravizados. Fontes que vão desde anúncios de jornal, censos, inventários de sucessões e livros de contabilidade demonstram que os pampas rurais tinham uma população substancial de africanos e afrodescendentes desde os tempos coloniais até meados do século XIX. Um censo argentino de agosto de 1815 fornece a mais antiga enumeração detalhada e revela que os africanos e afrodescendentes perfaziam cerca de 13,6% da população. Dos 1.402 habitantes de nascimento africano, cerca de 64% vieram da região da África Ocidental, principalmente pessoas de origem guineense, Mina e Hausa. Outros 19% eram da África Centro-Ocidental, Angola, Congo e Gabão, e apenas 2% vieram de Moçambique e Madagascar, no sudeste da África. E de cerca de 15% não foi possível traçar sua origem. Eu sempre utilizo os dados do Slave Trade Voyage para conseguir localizar essas nações na captura, no comércio de escravizados.
e para entendermos também a origem dessas pessoas que vieram para as Américas ou para outros lugares do mundo. Esse banco de dados online, ele tabula 67.246 embarques de africanos escravizados ao longo do Rio da Plata entre a década de 1650 e o início da década de 1830. É preciso entender uma coisa, que a supremacia do comércio de escravizados estava nas mãos dos portugueses desde 1595 até meados do século XVII. Em Buenos Aires, a atividade de contrabando de escravos que era destinado às minas de Potosí, ela aumentava e prosperava. E os portos de Buenos Aires, entre o século XVI e o século XVII, eles desempenhavam um papel crucial como um ponto de conexão para as regiões do interior. Regiões eram essas: Tucumã, Potosí, e também com relação ao Oceano Atlântico, para facilitar o tráfico dos escravizados, de forma que atuava como uma espécie de ponte entre esses locais e os mercados fornecedores externos. A cidade de Buenos Aires, ela atuava como um centro de trânsito, um centro logístico, que servia de local de desembarque e passagem de mercadorias e desses escravizados humanos que eram destinados ao interior. Muitos navios traziam escravizados para o Rio da Prata, Buenos Aires, a partir do Brasil. Portugal, sendo um dos principais envolvidos nos comércios de escravizados entre as nações europeias, levava esses escravos para suas colônias, principalmente o Brasil, e daqui eles eram redirecionados para portos espanhóis, como por exemplo no Rio da Prata. E era comum negociar escravizados com estrangeiros e às vezes até buscar escravizados nos portos brasileiros de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também do Rio de Janeiro. O principal ponto de entrada para o comércio de escravizados na América do Sul espanhola era o porto de Buenos Aires. A maioria dos escravizados que chegavam lá eram posteriormente encaminhados por terra para o interior, alcançando até mesmo a região do Alto Peru para a extração de minérios. Aqueles escravizados que permaneciam na cidade de Buenos Aires, geralmente eles eram destinados a trabalhos domésticos, artesanais ou rurais. Os europeus eles buscavam africanos escravizados em diversos portos da costa ocidental africana, como a ilha de Gorré, o porto de Elmina, Calabar, Cabinda e Luanda, que ficam onde hoje é Angola. No Rio da Prata, os principais portos receptores de escravizados eram os portos de Buenos Aires e Montevidéu, e especialmente a partir de 1724. E além desses portos, também Santa Catarina, Rio de Janeiro e Bahia também forneciam escravizados para a região do Rio da Prata. Quando os escravizados chegavam aos portos do Rio da Prata e estavam destinados a outras áreas dentro do que agora é o território argentino, eles frequentemente eram enviados para locais como Santa Fé, Corrientes, Tucumã, Santiago del Estero e Misiones. Na atual Bolívia, eles eram direcionados a Potosí para trabalhar na mineração. No Paraguai, a destinação era Asunción, e no Peru, o porto de El Callao era o principal ponto de chegada. Na Argentina, muito antes da abolição da escravidão, havia negros compondo as tropas militares. Em 1813, eles foram incorporados ao Exército Revolucionário de Buenos Aires. E em 1816, eles foram libertos. No final do século XVIII... Parece o mesmo, mas não é o mesmo, porque é o mesmo modelo. Aqui e também é o mesmo bairro. Formações Vilares. Mesma coisa, como é que tá aqui, ó. Eita, moleque, tem que estar acabamento de independente, né? Em cima também, ó, pra isso. Acabamento não. Alguns dos quais se dedicavam ao artesanato por seus senhores. Caprichadinho. Os negros representavam o preço da população da cidade, de acordo com pesquisas que foram feitas no início do século XIX. Aqui o Orelha vai trabalhar, viu, menino? Da Argentina, em 1816, foram estabelecidas várias regras importantes para regular a escravidão. Em 1812, uma medida proibiu a entrada de mais escravizados no país. Eu mesmo, na vassoura, pegar a vassourinha lá. E arrochar. Espreguiça aqui, né? Você não se espreguiça, aqui ninguém sabe. Encheu aí de pulmão. Encheu o pulmão de ar, moço. Encheu o pulmão de ar para dar aquele fôlego, né? Dar aquele tranco no coração, né? Também.
Não sei se eu venho de lá pra cá ou de cá pra cá, mas acho que eu vim daqui mesmo. Vim daqui, raspando aqui, ó. Tem essas bagaceiras aí, de massa e de restinho de gesso. E esses caras tá caprichadinhos. Tá lisinho mesmo, tá só bolinho. É que eu não gosto muito de fazer gato. Aqui tem outro dos caras que a gente trabalha aqui, o que faz menos gato é eu, moço. Quer dizer, eu nem faço, moço. As 2 vezes só aí, mas nem vai pra conta. Fumar aqui é uma coisa. E tá docinho essa água. Ó, já tá chovendo, né? Tá pingando já. Olha aí, ó. Esse pinguinho de chuva aí. Parece que vai dar uma chuvinha. Pequena chuva. Catolicismo entre esses negros, principalmente os negros que vieram da região do Reino do Congo. Se você quer conhecer mais sobre a história do Reino do Congo, de onde vieram a maioria